Olá! Hoje o Conexões traz um tema que tem sido muito debatido nos últimos meses, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Muitas são as questões que surgem quando falamos nestes temas. Um jornalista deve ser responsabilizado por opiniões que violem leis e direitos? Existe censura no Brasil? Existe necessidade da criação de um conselho para os jornalistas? Bom, para tentar responder essas e outras perguntas, nós trouxemos hoje ao estúdio do Conexões a Maria José Braga, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Olá, muito obrigada pela presença. Olá, é um prazer estar aqui para debater esse tema. Bom, também contamos novamente com a presença do professor Edson Spentoff, que é coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Muito obrigada novamente, professor. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui debatendo um tema tão importante. Bom, mas antes de começarmos esse debate, você confere agora uma matéria falando um pouco de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Os veículos de comunicação de radiodifusão, ou seja, rádios e televisões, são concessões públicas, que pertencem à sociedade, mas são administradas por grupos. A Constituição brasileira determina que a outorga da concessão para serviços de rádio e televisão é decidida pela Presidência da República em conjunto com o Congresso Nacional. O tempo concedido pelo poder público para se explorar uma concessão de TV é de 15 anos, e para explorar uma concessão de rádio é de 10 anos. Existe possibilidade de renovação pelo mesmo período nos dois casos. Mas para que haja renovação da outorga, as emissoras devem obedecer a propósitos legais e constitucionais, como privilegiar a educação, a cultura nacional e regional e a informação no conteúdo das programações, além de não formar monopólio ou oligopólio de propriedade. O que se vê na prática é bem diferente. Muitos veículos acabam por usar a concessão para promover o sensacionalismo e o preconceito às minorias. O cidadão, enquanto jornalista ou outro profissional, ele tem direito, democraticamente, a ter a sua opinião e arcar com as consequências dessa opinião, como a Sherazade, como jornalistas em Goiás que incitam muitas vezes a discriminação, embora pessoas façam parte da minoria, elas discriminam, aí principalmente pessoas pobres, negras e às vezes até os homossexuais. A gente acredita que as pessoas são responsáveis, agora elas teriam que entender o que é a repercussão de uma opinião dada dentro de um veículo de comunicação. Ela é muito maior do que você ter sua opinião em um bar, em uma rede social, em um boteco, porque ela tem amplitude na sociedade que às vezes pode desencadear ações que você perde o controle. Jornalistas e professores da área apontam que também existem grandes monopólios de comunicação, que inviabilizam a democratização dos meios. Porque, no fundo, as democracias liberais, neoliberais, controlam e têm os seus meios de comunicação neoliberais. Então, são legítimos? São legítimos. Só que eles não são democratas porque não revelam a sua posição ideológica, dentro desse contexto. Precisamos caminhar para que um dia todos nós sejamos mídia. Quer dizer, nós temos que democratizar o acesso à mídia. E hoje a revolução tecnológica permite que você tenha milhares de TVs públicas, milhares de TVs educativas, que cada comunidade possa ter sua rádio, sua TV, cada igreja, não só alguns pastores, nem alguns padres, nem um único papa, que a gente possa ter, que todo mundo que deseja possa ter o seu meio de comunicação na internet ou fora dela, e que o poder público, como acontece em alguns países, a verba pública também seja socializada. Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, a criação de um conselho que regulamente a profissão e que puna ações que descumpram as atribuições de uma concessão pública é essencial para a comunicação realmente democrática. O sindicato, ele pode muito pouco. O máximo que o sindicato pode é encaminhar o Conselho de Ética do sindicato ou da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas. É independente, você encaminha o caso ao sindicato do seu estado e aí ele, no máximo, vai pedir como pena máxima que o jornalista, caso seja filiado, peça para se desfiliar para não ser expulso do sindicato. Essa é a pena máxima que um sindicato, porque ele não é uma autarquia como um conselho, e daí a gente lutar, a FENAGE, os 31 sindicatos ligados à FENAGE, lutarem pelo conselho. Nós tivemos no início do governo Lula, com o presidente Lula, no dia 7 de abril, o dia do jornalista, e ele disse que iria encaminhar a criação do conselho e a regulamentação. Não encaminhou nenhum nem outro por pressão dos grandes veículos, principalmente do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, e é uma das poucas profissões que não tem um conselho regulamentar, uma autarquia.
Bom, para começar, já com uma polêmica que surgiu aí nos últimos meses, depois de uma comentarista, uma âncora de um jornal, de uma grande emissora, que deu opiniões que foram consideradas assintosas a direitos humanos, a questões de adolescentes, violência urbana. Como é que vocês entendem essa questão da liberdade de opinião do jornalista, liberdade de expressão do jornalista? Como é que esses conceitos também, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, estão relacionados? Queria começar com você, Maria José, como representante aí de um órgão federal. Bom, primeiramente é preciso a gente esclarecer que liberdade de expressão é um direito individual, um direito consagrado na Constituição brasileira para todos os cidadãos. O que isso tem a ver com o jornalismo? O jornalismo, na nossa opinião, da Federação Nacional dos Jornalistas e dos 31 sindicatos de jornalistas existentes no Brasil, o jornalismo ele potencializa esse direito à liberdade de expressão que é de todo cidadão. E como que ele potencializa esse direito? Ele potencializa esse direito ao garantir aos mais diversos grupos sociais, às mais diversas divergências de opinião, a possibilidade de expressão no espaço público, que é, vamos dizer assim, o espaço dos meios de comunicação. Então, na verdade, a liberdade de expressão é garantida ao jornalista apenas como direito individual. Como profissional, o jornalista ele tem por função estabelecer a pluralidade de opiniões, a diversidade de opiniões, para que o cidadão e a cidadã possa conhecer o fato, possa conhecer as ideias em debate e aí formar a sua opinião. Então, o jornalista ele só se expressa individualmente naquilo que nós chamamos de jornalismo de opinião, que é por meio de um artigo em que fica caracterizado que se trata da opinião individual do jornalista. Mas ao fazer o jornalismo, ao exercer o jornalismo na sua expressão, ele tem que garantir a diversidade e a pluralidade de opiniões. No caso da televisão, às vezes fica um pouco difícil caracterizar a opinião, já que os jornalistas às vezes fazem comentários que não são caracterizados como opinião, como um editorial, como um artigo de opinião. É uma coisa que nós precisamos de nos atentar na televisão brasileira. Isso precisa de ficar caracterizado. Assim como precisa de ficar caracterizado o que é publicidade, que muitas vezes também não aparece claramente para o cidadão que se trata de um anúncio de propaganda, uma publicidade para vender um produto ou uma ideia. Então, isso precisa sim estar caracterizado. A opinião, ela é importante, a sociedade quer sim, às vezes, saber a opinião de determinadas personalidades, e aí incluindo os jornalistas, mas isso precisa de ficar caracterizado como um espaço de opinião. Mas você, professor, como é que percebe a relação desses dois conceitos? Plenamente de acordo com a opinião da Maria José. O jornalismo que se firmou desde meados do século XIX é o jornalismo baseado nos mais genuínos valores democráticos. E para ser democrático, o jornalista precisa fazer isso que a Maria José muito bem apontou. Ele é o meio de expressão das diversas vozes sociais, mas não da dele. Porque se ele o fizesse, ele estaria se utilizando de um privilégio inaceitável. Então, ele fica o tempo inteiro emitindo a sua opinião num espaço ao qual ele tem acesso diariamente, em detrimento, muitas vezes, da sociedade. Nós importamos esse modelo de âncora, né, do modelo padrão dos Estados Unidos, e eu pessoalmente não gosto. Eu acho que o profissional nem sempre está muito bem preparado para, após uma notícia, emitir uma opinião. Sem falar que muitas vezes a opinião é absolutamente óbvia ou então ela é preconceituosa. E muitas vezes não fica claro se é dele ou se é do veículo de comunicação. E eu acho que o veículo tem toda a responsabilidade na medida em que permite, em que escala. Não dá para dizer que, por exemplo, Arnaldo Jabor, na Globo, ele emite apenas opinião pessoal e a Globo não tem nada a ver com isso. A Globo dá pleno acesso, paga o Arnaldo Jabor para emitir aquelas opiniões, portanto elas são da Globo também. Mas naquele caso é mais claro que é uma opinião, não é um âncora. Verdade.
Eu acho que o público até, em certa medida, já se acostumou a perceber que aquilo é um comentário, que aquilo acaba sendo uma opinião. Há uma série de truques, a câmera se posiciona diferente, geralmente em zoom, focando mais de perto, a imagem, e por aí vai. Mas mesmo assim, eu estou de acordo com a Maria José. No jornalismo, o contrato de leitura que o jornalismo pratica e estabelece com a sociedade é o da informação verdadeira, plural, independente, etc, etc. Se o jornalista começar a misturar e não identificar claramente em que momento está opinando, em que momento está informando, confunde a opinião pública, né? Além e esse disso, é um problema. é importante a gente destacar que o jornalismo de opinião, ele, vamos dizer assim, ele também exige responsabilidades do jornalista. O Exato. jornalista, ao dar a sua opinião, ele não pode simplesmente cair no achismo. Exatamente. A opinião, o jornalismo de opinião, a opinião do profissional, ela existe para qualificar o debate. Então, essa opinião, ela tem que estar embasada em informação, ela tem que estar embasada em conceitos que já estão, vamos dizer assim, sob domínio público, para que o jornalista simplesmente não caia no achismo pessoal que não qualifica o debate público. Está aí Entendeu? a diferença que você estabeleceu desde o início muito bem entre o direito individual à expressão, que é de todos, inclusive do jornalista, mas quando estiver na sua condição de cidadão. E não dá para confundir. Quando ele está no exercício profissional, é outra ação, outra atuação dele. Entendeu? E aí ele precisa se ater aos cânones da profissão. Né? Não dá para ficar, como disse a Maria José, no mero achismo. Esse é o problema, por isso eu não gosto desse formato importado, sem muita crítica, sem muito cuidado, de o âncora, então, eu vou emitir minha opinião, vou fazer caretas depois de uma notícia, vou falar o óbvio, vou falar uma bobagem, vou falar um preconceito meu. Aí não é mais jornalismo, sabe? Aí nós temos um problema realmente sério. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas continua conversando sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa no próximo bloco.